meus queridos do terceirão, capítulo 43 aí de vocês, a descolonização afroasiática, ou descolonização da África e da Ásia, pessoal, tá? Então, olha só, começo falando para vocês sobre esse processo, essas lutas de libertação, essas lutas de libertação nacional na África e na Ásia, que, como vocês estão observando aí, ó, acontece entre o fim do século XIX e o início do século XX, né? Onde os países industrializados transformaram o continente africano e parte da Ásia em colônias. É aquela corrida imperialista, gente, tá? É o imperialismo que vai pairar sobre a África e a Ásia entre os séculos XIX e século XX. O que essa galera está querendo? Essa galera está querendo lá fontes de matéria-prima, mercado consumidor, tudo isso que vocês já sabem, inclusive, né? Que eles queriam, dentro do território africano, explorar, e principalmente a partir da segunda revolução industrial. Então eles vão até a Ásia e a África e vão estabelecer lá os chamados impérios coloniais, tá? O que nós comumente chamamos de neocolonialismo, neoimperialismo, né? Porque nós tivemos a primeira colonização que foi ali no século XV, né? Séculos XV, XVI, e agora a gente vai viver a segunda colonização, que é já aí no século XIX e século XX, tá, pessoal? Então aí nós temos o imperialismo. Só que aí, após a Segunda Guerra Mundial, o domínio das nações europeias desses territórios deu lugar ao surgimento de nações independentes. Obviamente, pessoal, porque após a Segunda Guerra Mundial, a Europa não tem mais condições de ser Europa imediatamente, né? Então, assim, se a Europa não tem nem condição de ser Europa após uma guerra, imagina manter as colônias na África e na Ásia, né? Vai ser muito difícil para a Europa manter essas colônias. E por isso vai haver aí o processo de libertação dessas colônias, né? Apesar da liberdade, os traumas das décadas de expoliação deixaram marcas no continente, como miséria, conflitos étnicos e etc. Sobre isso aqui, ó, conflitos étnicos, tá? Eu vou destacar para vocês um caso que tem um filme muito interessante que vocês podem assistir. É um caso que está até destacado na apostila de vocês. Um dos casos que está destacado na apostila de vocês, lá na página 23, que é o caso de Ruanda. Vocês estão me ouvindo bem aí, pessoal? Falhou nada não, né? Não, professor, estou te ouvindo bem. Perfeito. Perfeito. Lá na página 23 de vocês tá lá Ruanda, né? Durante a colonização, né? Quando os belgas fazem aliança com uma parte da população negra ruandense, no caso os Tutsis, e depois, quando os belgas se retiram, é instaurada aí uma guerra civil com um grande genocídio que vai acontecer entre Hutu e Tutsi pelo controle do lugar. Tem um filme chamado Hotel Ruanda, que esse filme, Hotel Ruanda, ele passa na década de 90, é o pós-dominação já, tá? 94, 90, entre 93 e 94, que é quando vai explodir a guerra civil ali em Ruanda, e é um filme muito bom, tá? Assistam, ele é totalmente baseado em fatos reais, que mostra aí, sintetiza muito do que ficou as nações africanas após o imperialismo, né? Após essa saída da Europa, assim, de forma abrupta do continente africano. Então, vamos lá. Então, como vocês estão vendo aí, inclusive no mapa, a África e a própria Ásia, elas foram divididas, né? Elas foram absolutamente divididas entre as grandes potências europeias. Então, os territórios africano e asiático ficaram divididos. Se você olhar para a África, pessoal, na verdade, como inclusive tem algumas questões que vocês vão resolvendo, porque eu sei que vocês estão resolvendo, pesquisando, né? Conheço vocês. A questão da África ficou a pizza, né? Uma grande pizza em que os povos europeus dividiam ela, partilhavam ela e extraíam aí todos os seus recursos. Então, a gente pode ver aí, ó, principalmente França, aí mais em verde, Grã-Bretanha, pegaram os principais territórios, pegaram as colônias mais ricas. Vocês lembram que isso aí, inclusive, né, gente, é um dos fatores, é o principal fator que leva o mundo à Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Alguns fatores motivaram a descolonização desses continentes, África e Ásia. Dois aí muito fortes, né? O declínio da Europa após a Segunda Guerra,
quando a Segunda Guerra acentuou o declínio da Europa, né? Consequência disso foi a desintegração dos impérios coloniais europeus na África e na Ásia. Então a Europa não tinha mais condição financeira e logística de manter essa colonização. E o nacionalismo, né? Que é a base desses movimentos. Em geral, era o sentimento nacionalista, insuflado pelo desejo das populações locais de se libertar do jugo estrangeiro. Aquele mesmo nacionalismo que um dia pairou sobre a Europa e gerou conflitos na Europa, inclusive conflito de proporção mundial, como nós sabemos, esse mesmo nacionalismo agora está enraizado na África. Os africanos agora possuem esse nacionalismo e esse anseio de libertação dos povos europeus. Gente, surgindo Eles não tinham ideia de nação antes da colonização, né? Oi, meu querido. Eles não tinham nem ideia de nação antes da colonização, né? Não, antes da colonização eles não tinham nem... Era uma África tribal, né, meu querido Samuel? Então eles não sabem o que é isso. Mas a ideia de nação surge quando, digamos assim, o europeu implanta esse germe do nacionalismo e depois vê esse germe do nacionalismo combater eles mesmos, né? Porque a ideia de nacionalismo é uma ideia europeia. Inclusive, meu querido Samuel, remonto a alguns autores, nos trazem essa informação, a gente tem acesso a algumas teses, enfim, e vê que o europeu, quando ele chega lá na África para colonizar, com toda aquela supremacia, superioridade da raça branca, ele traz um braço do nacionalismo para poder manter os povos fiéis a eles. Por exemplo, a nossa nação, a nossa nação, a Inglaterra, ela é uma nação superior, é melhor que as demais nações. Então ele vai usando isso para manter os povos fiel à causa da colonização inglesa, por exemplo. Só que aí ele está plantando isso na cabeça dos povos africanos, que agora, nesse momento aqui, no século XX, já vão ter aquela ideia, não, a minha nação é boa, a minha nação ela é melhor, a minha nação ela pode se sobressair. Então é como se fosse assim, um remédio que voltou-se contra eles mesmos. Você consegue entender? Sim. Ótimo. Mas é isso mesmo que você colocou, tá perfeito. Então, outro pilar aí é o direito à autodeterminação dos povos, né? É o princípio de autodeterminação desses povos expresso aí na Declaração das Nações Unidas, que também legitimula lutas emancipatórias, emancipacionistas, né? No filme Até Ruanda, vocês vão ver que a ONU está sempre presente nesses movimentos, mesmo sem conseguir, de fato, ser incisiva aí nesses movimentos. Tem também aí o apoio dos Estados Unidos e da União Soviética, né? Mas olha só, cuidado, tá? Quando fala assim, apoio dos Estados Unidos e da União Soviética, mas é porque nós estamos aí, como o próprio tópico já fala para vocês, nós estamos aí na Guerra Fria. Tá? É um momento que os Estados Unidos e a União Soviética estão estimulando a descolonização afroasiática para adquirir, pode-se dizer assim, países para a sua causa ideológica durante a Guerra Fria. Então, os Estados Unidos queriam abrir o seu leque, expandir o seu leque de dominação capitalista sobre esses territórios, assim como a União Soviética também queria expandir o seu leque de dominação socialista sobre esses países afroasiáticos. Tá? Então, a União Soviética e Estados Unidos se opunham ao colonialismo, pois para as duas potências era interessante ampliar suas áreas de influência. Por isso, eles incentivavam muitos movimentos de emancipação a acontecer. E, inclusive, nós vamos ver, né, ainda vamos ver tudo isso, que durante essa Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética estão influenciando aí conflitos a acontecer para adquirir essas áreas de influência. A Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, várias guerras também que foram travadas dentro do território africano são frutos dessa influência americano-soviética dentro dos processos de colonização, de libertação, aliás. Gente, qualquer dúvida, vocês gritam aí, me interrompe, tá? Então, um dos grandes exemplos, dois caminhos para a independência. São as concessões pacíficas e as guerras anticoloniais. Então, as concessões pacíficas são concessões de autonomia pela metrópole para manter os privilégios econômicos e eliminar gastos militares e administrativos. Então, é a Europa saindo da África e da Ásia, porque não tem mais condição econômica de permanecer na África e na Ásia, né? E aí os europeus foram complacentes nos casos em que puderam controlar o processo de emancipação e manter os países independentes sob sua influência. Assim foi possível preservar suas fontes de riqueza. Então, assim, é interessante observar aí que a Europa sai da África, mas preserva em muitos locais da África, Minas, inclusive, que pertenceram e pertencem até hoje a países europeus. E o outro caminho são as guerras anticoloniais,
onde alguns países europeus resistiram ao processo de independência, resultando em guerras anticoloniais, culminando na implantação de sociedades socialistas nas áreas coloniais. E é claro que essas áreas socialistas foram influenciadas, patrocinadas e incentivadas pela União Soviética no âmbito da Guerra Fria. Como tenho certeza que vocês já leram um capítulo aí, né, de antecedência, vocês viram que um processo mais interessante, mas aí é a minha opinião também, né, sobre essa descolonização afroasiática é a independência da Índia, né? É um dos casos, né? Após a Segunda Guerra, teve início a desagregação do Império Colonial Inglês na África e na Ásia. Na Índia Britânica, o movimento de independência era forte desde o final do século XIX. A Índia vai se desmembrar, né, gente, com essa independência. Vai dividir o que é Índia, o que é Paquistão. Antes, tudo fazia parte do mesmo Império Colonial Inglês. Na Índia Britânica, havia dois grupos que lutavam pelo fim do domínio inglês. A Liga Muçulmana, que foi formada para atender os interesses dos muçulmanos na Índia Britânica, que era liderada por Muhammad al-Jinnah, que defendia a separação da Índia em dois países, Índia de maioria hindu e o Paquistão destinado aos muçulmanos. E tem também o Partido do Congresso, que reunia as camadas médias da Índia, formada por professores, advogados, jornalistas, a maioria de religião hindu, a maior do país, né? Eles estruturaram suas posições políticas com base no pensamento e nas ações de um dos maiores líderes desse processo todo aí de emancipação que o mundo já viu, que é o senhor Mahatma Gandhi. Como vocês sabem, devem ter lido aí, não é? O Gandhi ele vai promover a chamada resistência pacífica, não é? Através do processo de não violência. Na década, principalmente de 20, né, com o fortalecimento do nacionalismo, o movimento de independência passou a ser liderado por esse pensador, por esse pacifista. E um detalhe interessante, viu, gente, é que Gandhi ele pregava essa resistência pacífica. A estratégia era boicotar os produtos britânicos, não comprar os produtos britânicos, não obedecer à Inglaterra, aos comandos ingleses, só que também não reagir aos repressores. Tá? A resistência pacífica você resiste ao colonizador de maneira a desobediência civil, desobedece o colonizador, não compra o produto do colonizador, mas também não reage agressivamente ao colonizador. É mais ou menos, para vocês entenderem melhor, é mais ou menos a ideia de dar a outra face, né? Se você bater de um lado, dê a outra. É nesse princípio. Por mais que o colonizador faça algum ato brutal com você, você não reage de maneira violenta. Tá? Isso é a resistência pacífica de Mahatma Gandhi, que até funcionou na Índia em 1947, não é? Quando a Índia conquistou aí a sua independência. Porque imagina, né? Uma Índia de maioria hindu, não comprando os produtos ingleses, não obedecendo às ordens do colonizador inglês, com uma Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial que não tem capacidade nem de se reerguer imediatamente sem o apoio americano, não é? Que inclusive é um apoio americano que não tem interesse em manter essas áreas coloniais, porque quer que essas áreas coloniais se tornem mais independentes e para se filiarem ao mundo capitalista. Então aí é o processo que vai acontecer na Índia. Passar aqui para vocês. Então, aí a Índia após a independência, né? Então, após a mobilização popular liderada por Gandhi, a independência foi oficializada em 47, mas dois países independentes foram criados, né? Então, a Índia, com população majoritariamente seguidora do hinduísmo, e o Paquistão, criado para receber a população muçulmana da Índia. Foi dividido em Paquistão Ocidental e Oriental, divididos por milhares. Em 1971, o Paquistão Oriental se emancipou e constituiu o Bangladesh. Essas características que eu estou falando para vocês, pessoal, muitas dessas características que vocês estão vendo aqui também, algumas delas, vão ser abordadas na nossa aula com o Humberto na semana que vem, porque envolve o século XX. Aliás, mas essa parte aqui é até a segunda parte, que vai ser na semana seguinte, né? A primeira parte, eu e o Humberto pretendemos ir até ali o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, olha aí, como vocês observam na tela de vocês, é uma Índia dividida, Índia e Paquistão. O Paquistão depois se dividiu, formou o Paquistão e Bangladesh. Os conflitos étnicos e territoriais que aconteceram também ali na região, né? Os conflitos étnicos e religiosos na região acontecem, inclusive, até hoje, viu, pessoal? Quando a gente olha para a África, não que a África nunca foi assim,
mesmo os impérios nativos africanos exploravam, constituíam escravos, exploravam, enfim. Mas até muitos autores se arriscam a dizer que grande parte da fome, miséria, e principalmente, viu, gente, das guerras que assolam o continente africano, são ainda legado da dominação europeia, tá? Então, assim, vocês guardem isso no coração de vocês, porque, dependendo do tema de redação, vocês podem até usar esses argumentos, tá? É um legado aí, um legado maldito que a Europa, da Europa para com a África. Esses conflitos étnicos e religiosos que acontecem até os dias de hoje, gente. Espera aí, só um pouquinho.